Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Bora ver qual vai ser a nossa aula. A nossa aula de número 30 tem por objeto de conhecimento programas e indicadores de saúde pública. E o detalhamento histórico da criação das vacinas, importância da imunização pelas vacinas, vacinas previstas pelo calendário nacional de vacinação. Então, vamos para a nossa aula. E vamos falar sobre vacina, né? É importante a gente sempre ressaltar o quanto que a vacina mudou a nossa qualidade de vida e o quanto que é importante que nós mantenhamos nossas vacinas em dia, principalmente das nossas crianças, para dessa maneira evitar o risco, né, de contrair aí qualquer tipo de doença grave. Antes de iniciar a nossa aula, é importante a gente falar que a vacina, ela trouxe para nós uma qualidade de vida muito maior, né? No começo foi difícil a aceitação, mas hoje, com todo o conhecimento, tecnologia e todos os estudos, a gente sabe o quanto que a vacina é importante para a gente. Para que a gente comece essa aula, eu trouxe aqui um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho da história da vacina. Como que a vacina surgiu? Você conhece a história das vacinas? Vem saber um pouco com a gente! Antes de tudo, vamos falar sobre a varíola. Essa é uma doença muito antiga. Para você ter uma ideia, foram encontradas cicatrizes características da doença em múmias egípcias. A varíola provocou milhões de mortes ao longo dos séculos, até que, em 1796, o médico inglês Edward Jenner notou que as pessoas que contraíam a cowpox, uma doença parecida com a varíola, não adoeciam tanto com a versão humana da doença. Então, ele fez um teste. Aplicou uma pequena dose dessa varíola bovina numa pessoa que acabou apresentando uma forma leve da doença. Depois de um tempo, aplicou uma dose da varíola humana nessa mesma pessoa, que não desenvolveu a doença. No Brasil, a doença chegou com os colonizadores europeus no século XVI. Já a vacina chegou no século XIX, mais ou menos na época da chegada da corte ao país. Inicialmente, a população resistiu às vacinas, o que infelizmente levou o país a novas epidemias por alguns anos. Em 1908, houve um surto violento de varíola e o medo da doença passou a ser maior que o da vacina. A vacinação de rotina comprovou sua eficácia ao longo dos anos. A presença da varíola foi diminuindo no Brasil e no mundo, até que em 1980 ela foi considerada extinta em todo o planeta. A varíola é a primeira e única doença humana erradicada em todo o mundo, e esse resultado só foi possível graças à vacina. No Brasil, a vacinação em massa também foi responsável pelo controle da poliomielite, paralisia infantil e da síndrome da rubéola congênita. A vacinação é um ato de amor, amor pela própria vida, pelos familiares e por todos à sua volta. Muito bem, então vocês viram aí um pouquinho de como que surgiu a vacina, né? E a título de curiosidade, não é algo recente, né? Vocês viram aí que todo o estudo da vacina feito por Edward Jenner foi no final do século XVIII, né? Mas e aqui no Brasil? Vocês viram aí no vídeo que a vacina chegou no nosso país mais ou menos quando a família portuguesa chegou, família real portuguesa chegou para morar aqui também, né? Isso a gente está falando em 1800 e pouquinho, né? No início do século XIX. Mas demorou um pouco para que a vacina
pegasse de verdade, né? Para que as pessoas entendessem mais sobre a importância da vacina. E é isso que a gente vai falar, como é que foi essa questão da vacina no nosso país. Então, nós temos aí a vacina no Brasil. Então, a vacina chegou aqui no Brasil em 1804, trazida por Marquês de Barbacena, né? E as políticas públicas de imunização do Brasil são consideradas referência mundial há décadas. Então, essa informação é uma informação atual, né? Porque a gente tem as nossas políticas públicas, principalmente o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é referência para vários lugares. Mas o que é importante a gente saber? Que quando a vacina chegou, né, em 1804, com o Marquês, foi para combater a varíola, né? Essa doença que vocês viram aí, que motivou todo o estudo, né, e a descoberta da vacina, sendo que ela não era muito utilizada. Isso a gente está falando do século XIX, né, em 1804, mais ou menos nessa época aí. Mas 100 anos depois, em 1904, né, já no século XX, a gente teve um grande evento no nosso país. Então, para que vocês entendam como é que era a situação naquele momento. Em 1904, nossa capital do nosso país era o Rio de Janeiro. E naquele momento era uma cidade muito suja, não tinha saneamento, o esgoto era a céu aberto. Então, por conta disso, as pessoas contraíam muitas doenças. Naquela época, por exemplo, tinha uma grande quantidade de pessoas doentes de febre amarela urbana, né? Então, lembra que nós vimos que a febre amarela ela pode ter os dois ciclos, né? A urbana e a silvestre. Então, essa urbana a gente já não vê há muito tempo, mas naquela época, né, início aí do século XX, mais especificamente em 1904, nós tínhamos uma situação caótica na capital do Brasil naquele momento, que era o Rio de Janeiro. E aí, para tentar resolver isso, o então presidente, que era o Rodrigues Alves, ele quis melhorar a situação do Rio de Janeiro, né? Quis melhorar a infraestrutura e também ele precisava de políticas públicas para melhorar a questão da saúde por conta dessas doenças. Foi aí que veio o Oswaldo Cruz, né? E aí nós tivemos uma grande reviravolta. Mas vamos aí ver na nossa cartela como é que isso aconteceu, né? Então, assim como a história da imunização em geral, a história da imunização no Brasil está atrelada à criação da vacina contra a varíola, que foi o que eu falei para vocês, né? Então, o Marquês, lá no início do século XIX, ele trouxe a vacina da varíola, mas ela não foi tão utilizada nesse século, né? 100 anos depois, em 1904, exatamente 100 anos depois, em 1904, o país vivia um surto muito grande de varíola e por isso era necessário que as pessoas tomassem vacina. Mas para contar melhor essa história para vocês, eu trouxe aqui a participação do professor Ian de História para falar para vocês sobre a revolta da vacina. Bom, e vamos falar sobre a revolta da vacina. O Brasil, no início do século XX, estava passando por diversas mudanças, principalmente aquilo que a gente chama de modernização das cidades, né? E, naquele momento, a nossa capital era o Rio de Janeiro. Bom, o Brasil como um todo, assim como o mundo, estava passando por uma crise, né? Uma epidemia de varíola. Bom, e naquele momento, o médico sanitarista Oswaldo Cruz determinou a obrigatoriedade da vacinação. Mas essa obrigatoriedade ela não foi bem aceita pela população. A população se revoltou. Por quê? Havia naquele período, né, a difamação de algumas informações que não combatiam com
a vacinação, né? As pessoas acreditavam que parte dos seus corpos iriam cair ou que até mesmo elas iriam se transformar em determinados animais, né? Então essas informações elas se disseminaram pela população e havia um bloqueio, né, para aceitar essa vacinação obrigatória. Bom, sendo assim, houve um choque, né, entre a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e a resistência popular em tomar essa vacina, pois, né, naquele período início do século XX, as pessoas não tinham tantas informações, né, como nós temos hoje. Então havia um medo mesmo a respeito dessa vacina. Então o que aconteceu? No ano de 1904, na nossa capital, então, que era o Rio de Janeiro, houve uma rebeldia popular, né, contra os agentes que vacinavam contra a varíola. Essa rebeldia gerou, inclusive, cerca de 30 mortos, entre outros presos, né? E assim caracteriza-se a revolta da vacina, como uma revolta popular contra a vacinação obrigatória contra a varíola, né? É importante salientarmos que a varíola foi erradicada devido à sua vacinação em massa no mundo em meados dos anos 80. Muito bem, então vocês puderam assistir aí o que foi a revolta da vacina que ocorreu no início do século XX, né? Por conta das situações precárias que existia na então capital do nosso país, que era o Rio de Janeiro, mas nós tivemos aí 100 anos, né? Mais aí do que 100 anos de muito estudo, de muitas informações, e fez com que as pessoas percebessem a importância da vacina. E isso foi fundamental para erradicar essa doença, né, que foi a varíola, que não existe mais, que, como vocês puderam aí ver, ela foi erradicada na década de 80, certo? Assim como outras doenças que tiveram um número de casos bem reduzidos por conta da ampla vacinação. E é por isso que a tomar vacina e ter conhecimento das vacinas que devem ser tomadas é fundamental para que a gente obtenha aí a qualidade de vida. E como eu já falei aqui para vocês, o nosso país ele é referência na questão da vacinação, porque a gente encontra no posto de saúde uma grande quantidade de vacinação à disposição para aumentar a qualidade de vida da população. E é isso que a gente vai ver aí na nossa cartela, né? Nós temos aí que atualmente a vacinação no Brasil é realizada por meio do Programa Nacional de Imunização, que é chamado de PNI também, certo? E esse programa ele foi criado em 1973 e instituído oficialmente pela Lei 6.259/75. Como ele foi criado em 1973, no ano de 2023, esse programa, o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunizações, completou 50 anos. Né? Então, nós temos aí o Zé Gotinha como uma grande referência da vacinação, né? E esse Zé Gotinha, ele surgiu em 1986 para estimular principalmente os pais a vacinarem as suas crianças. Na nossa próxima cartela, nós temos aí, ó, que o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, ele é responsável pela distribuição de vacinas para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde, né? Lembrando que o Sistema Único de Saúde é o nosso SUS. E também nós temos esse programa, né, como um dos maiores programas de vacinação do mundo, como a gente pode observar na nossa próxima cartela. Nós temos aí o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, como um dos maiores programas de vacinação do mundo, porque ele disponibiliza gratuitamente
45 imunobiológicos para diferentes faixas etárias. E é por isso que o nosso país ele é referência na questão da vacinação, né? Porque nós temos aí essa grande quantidade de vacinas que são disponíveis gratuitamente nos nossos postos de saúde, né? Então, nós temos aí todo um acompanhamento desde quando o neném nasce até as vacinas que ele pode receber ainda na fase adulta, certo? Então, todas essas vacinas que nós temos à disposição é por conta do PNI, que é esse Programa Nacional de Imunizações, certo? E agora a gente vai entender como é que funciona a vacina. Então, nós temos aí o que são vacinas, né? Vacinas são substâncias que estimulam o nosso sistema imunológico. Mas como é que ocorre essa estimulação? Então, essa estimulação ela é feita quando nós criamos, quando nós entramos em contato com algum tipo de patógeno, seja ele um vírus, seja ele uma bactéria, tá? Então, basicamente, como é que isso vai funcionar? A gente toma vacina, na vacina a gente pode ter esse patógeno morto ou bem atenuado, como a gente diz, né? E aí, ou pedaços deles, né? Que quando entra em contato com o nosso corpo por meio da vacina, o nosso sistema imunológico ele identifica e ele gera aí todo um roteiro para combater esse patógeno, certo? Mas como é uma pequena quantidade, como são pedaços, como não é o vírus ou a bactéria propriamente dita, a gente vence essa batalha e a gente guarda no nosso sistema imunológico as informações de como combater aquele patógeno, certo? Para que no momento em que o nosso corpo entrar em contato de verdade com aquele vírus ou com aquela bactéria, o nosso sistema imunológico vai falar, opa, esse daí eu já conheço, eu sei como combater, e ele já entra para o combate da maneira correta. Basicamente, é assim que funciona a vacina. Então, vamos retornar aí para a nossa cartela, onde diz que a gente precisa estimular o nosso sistema imunológico para que quando haja o contato com um determinado patógeno, o nosso corpo já esteja preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente, certo? E também nós temos aqui uma imagem que reforça para vocês como é que ocorre esse funcionamento da vacina, né? Então, a vacina, dentro da vacina, nós temos uma versão bastante enfraquecida, isso aqui é importante, ó. Nós temos uma versão bastante enfraquecida ou totalmente inativada do agente causador da doença que é injetado no nosso organismo, certo? Aí o organismo vai começar a criar barreiras contra o vírus, né? Se no caso da doença for uma virose, e inicia o combate que vai gerar a memória imunológica e anticorpos. Isso aqui que é importante. Essa aqui que é a questão da vacina, a importância da vacina. É gerar a memória no nosso sistema imunológico para que quando a gente entre em contato com esse vírus, com essa bactéria, a gente saiba como agir. Então, a vacina treina o nosso corpo para que ele seja capaz de reconhecer o patógeno no futuro e já saiba como criar os anticorpos para combatê-lo sem que a gente fique doente, né? Então, esse daí é o grande feito da vacina. Nós vamos entrar em contato com um vírus ou com a bactéria, mas como a gente já tomou aquela vacina, a gente já sabe como é que ela vai agir no nosso corpo, a gente já sabe como vai combater,
a gente ganha essa batalha e nem fica doente, certo? E é por isso que a vacina é algo tão positivo. E é disso que nós vamos falar agora, falando sobre a importância da vacinação. Então, nós temos aí a importância da vacinação, que além dos benefícios, essa importância vai além dos benefícios individuais, né? Individualmente, vai proteger o indivíduo contra determinada doença, mas também garante que a circulação de determinado agente na população diminua. E aqui a gente a gente sabe quanto que é importante, a pessoa se vacinar, não para benefício próprio, mas também para a questão de tentar controlar a circulação daquele vírus ou daquela bactéria, né, do patógeno em questão. Então, gente, a vacinação, é importante que a pessoa entenda que ela se vacinar vai ser um bem enorme para ela, né, porque ela está protegendo o organismo dela contra aquela doença, certo? Mas esse pensamento de eu não quero me vacinar, ele pode ser até um pensamento que a gente pode dizer egoísta, porque quando a pessoa está se vacinando, quando a família dela toda está se vacinando, a gente promove aí a diminuição da circulação daquele vírus ou da bactéria, né? Então, nós tivemos casos recentes de doenças que já estavam fora de circulação há algum tempo, como, por exemplo, o sarampo, e de repente nós tivemos surtos recentes dessa doença. E por que se deu, né? Por que ocorreu esse surto? Por conta da vacinação não ter alcançado muitas pessoas. E aí, por ela não ter alcançado muitas pessoas, o que acontece? Acaba fazendo com que o patógeno em questão volte a circular e aquelas crianças que normalmente essas doenças elas vão atingir mais as crianças, volte a ser acometidas por essa doença, elas ficam doentes. E é por isso que é importante a gente sempre manter o nosso calendário de vacinação, né, em dia, certo? Por isso que é importante que a gente tenha as nossas vacinas em dias e é importante que a gente tenha também, principalmente as vacinas das nossas crianças, porque muitas dessas vacinas que são disponíveis no SUS, essas vacinas, elas estão em grande número aí na infância, nessa primeira fase do nosso desenvolvimento, justamente para permitir uma qualidade de vida para a gente, né, para permitir um bom desenvolvimento, certo? E por falar em vacinação, é importante eu apresentar para vocês um pouquinho sobre as vacinas, né, que devem ser tomadas. Antes que eu fale para vocês como é que funciona esse calendário de vacinação, é importante que eu diga para vocês, por exemplo, que a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela gera muitas dúvidas para as pessoas, porque todo ano nós temos a vacinação da gripe, não é mesmo? Todo início de ano nós temos aí a vacinação da gripe. E por que isso ocorre? Porque é importante que vocês saibam, gente, que o vírus da gripe, o influenza, ele é altamente mutante. Então, o vírus que está atuando nesse momento, ele é diferente do vírus que atuará no ano que vem. E é por isso que a vacinação é anual. Não adianta você ter tomado uma vacina da gripe há 2 anos atrás e achar que você ainda está garantido nessa vacina. Não. É por isso que é preciso que é importante que a gente tenha conhecimento sobre as doenças, né? Porque tem doença que basta tomar uma vacina e pronto. Mas tem doenças como a gripe, que o vírus ele é altamente
mutante, ele modifica a cada ano e a gente precisa tomar a vacina da gripe contra o vírus influenza todos os anos, certo? Eu trouxe aqui para que vocês vejam como é que funciona o calendário de vacinação, né? Então, nós temos aí a vacinação da criança, né? A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra as doenças imunopreveníveis. Então, nós temos a vacinação ao nascer. Ao nascer, a criança toma BCG, dose única. E quais são as doenças evitadas pela BCG? Nós temos aí as formas graves de tuberculose, certo? Toma também, ao nascer, a vacina da hepatite B. Com 2 meses, tem várias vacinas para a criança tomar. Olha aí, nós temos vacina da difteria, tétano, pertussis, hepatite B, recombinante, né? Que é também chamada de penta, tá? Na sua caderneta de vacinação, lá no seu caderno de vacinação, ela é chamada de penta. Que quais são as doenças? Difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. Também toma com 2 meses a vacina poliomielite, a VIP, certo? Que evita aí a poliomielite. Tem também a pneumocócica 10, que evita infecções invasivas como meningite e pneumonia. E tem também o rotavírus, né? A primeira dose, que evita diarreia por rotavírus. Isso tudo com 2 meses. Com 3 meses tem a meningo-C, que evita essa doença tão perigosa que é a meningite, certo? Com 4 meses é a segunda dose de todas aquelas vacinas que tomou com 2 meses, né? Então, com 4 meses, repete todas aquelas vacinas de 2 meses. Com 5 meses, repete aí a da meningite, né? A meningo-C. Com 6 meses, toma a terceira dose de todas aquelas vacinas que tomou tanto com 2 meses quanto com 4 meses. E aqui com 6 meses tem a primeira dose da vacina Covid-19. Com 7 meses tem a segunda dose da vacina Covid-19. Com 9 meses tem a vacina da febre amarela e a terceira dose da Covid-19. Com 1 ano, a criança toma a pneumo 10, a meningo-C e a tríplice viral, que combate sarampo, cachumba e rubéola. Com 15 meses, né, que é 1 ano e 3 meses, nós temos aí o primeiro reforço da difteria, tétano e coqueluche, que é a DTP. Tem também o primeiro reforço da poliomielite, tem hepatite A e a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, lembrando que aqui é a varicela, é a catapora, certo? E aí fica um tempo sem tomar vacina, né? Que vocês viram que no primeiro ano da criança, até 1 ano e 3 meses, nós temos essa grande quantidade de vacina, e aí volta a tomar os reforços aí com 4, 5 anos, né? E com 9, 10 anos, nós temos a vacinação do HPV, né, que é a vacina contra o papiloma vírus humanos, que é feito tanto nas meninas quanto nos meninos, mas nas meninas principalmente para evitar o desenvolvimento de um câncer no colo do útero, né? Então nós temos aí essa vacinação que ela é feita entre 9 e 10 anos e ela pode ser tomada aí até um pouco mais tarde, né? Nós tivemos aí um aumento nesse período. Aqui de 11 a 14 anos é essa vacina do HPV e também a CWY, que é uma vacina muito importante porque ela vai evitar a meningite meningocócica desses tipos, do tipo A, do tipo C, do tipo W e do tipo Y. Então, vocês puderam observar que todas essas vacinas aqui que eu falei, gente, são vacinas disponíveis nos nossos postos de saúde, disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização e estão aí asseguradas pelo SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, e é por isso que o SUS ele é referência.
Então, tomem as vacinas, reforcem em casa, perguntem dos seus pais se o seu caderno de vacinação está em dias, procure um posto, que lá no posto também eles podem orientar os seus pais, o seu responsável, tá bom? Essa foi a nossa aula.